Quarto bloco da sua revista eletrônica diária. Muito obrigado por você que hoje, nesse feriado, nos dá o prazer da sua companhia. No segundo bloco, nós conversamos com o historiador Gaetano Antonácio, que falou um pouquinho sobre o seu livro que retrata toda a história de Manaus, do Amazonas. E nesse bloco, a gente vai conversar um pouquinho para você de casa conhecer a Manaus de antigamente até hoje. Gaetano, fala pra gente, pode ficar à vontade para falar pra gente toda essa história da Manaus de antigamente. Muito obrigado, eu vou tentar resumir no máximo, né? Bom, começou tudo em 1669, antes já tinha havido um movimento para fundar uma aldeia aqui, uma cidade, mas em 1669, Francisco da Mota Siqueira com seu filho Manuel da Mota Falcão, eles fizeram um estudo para a Corte de Lisboa e começaram a fazer o Forte da Barra de São José do Rio Negro, 1669. Quando foi no dia 3 de março de 1755, chegou de Portugal, assinada por Dom Manuel I, que era o rei de Portugal, Dom José I, que era rei de Portugal, chegou a Carta Régia de 1755. Então essa Carta Régia criava a capitania da Barra de São José do Rio Negro. Já mudou um pouquinho daquele forte que já tinha alguns índios habitando aqui, né? O negócio já estava povoado, então ficou uma capitania. Quando foi em 1848, então veio a Lei 147, a famosa lei que elevou essa província à categoria de cidade. Então ficou com o nome de cidade. Em 1848, com a Lei 147. Não levou ainda o nome de Manaus. Era Cidade da Barra de São José do Rio Negro ou Cidade da Barra de Nossa Senhora da Conceição, como alguns chamavam. Quando foi em 1856, já com uma lei de número 68, de 4 de setembro, então aí o nome de Manaus apareceu. Foi através de uma lei. Bom, em 1824 houve uma Constituição Imperial e, baseada nessa Constituição, o Brasil criou as Assembleias Provinciais em 1834, com a Lei 16 de 12 de agosto de 1934. Foram criadas as Assembleias Provinciais. Aí começou a primeira briga do Amazonas com o Pará, porque quando criaram essas províncias, essas Assembleias Provinciais, o Amazonas e o Maranhão ficaram subordinados ao Pará. O Grão-Pará era que tomava conta disso aí. E nós aqui não gostamos dessa coisa, né? Ficou meio confuso. Começamos a fazer ingerência para mudar, para tal, até que em 1843, o deputado paraense João Batista de Figueiredo Terreira Aranha, apaixonado pelo Amazonas, conhecia a nossa navegação toda de cabo a rabo, conhecia todos os nossos rios, a nossa economia, começou a fazer a nossa defesa para separar o Pará do Amazonas. E quando chegou no dia 28 de agosto de 1850, ele conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados um projeto criando a província do Amazonas, levando a Manaus à categoria de província. E o que aconteceu? Dom Pedro II publicou a Lei 582, que foi homologada pelo Visconde de Monte Alegre, e essa Lei 582, de 5 de setembro de 1850, elevou o Amazonas à categoria de província. Então aí nós nos tornamos realmente uma província. O que aconteceu depois? 2 anos depois, no dia 5 de setembro de 1852, uma Assembleia Geral, uma Assembleia Provincial, fez com que fosse instalada a província no Amazonas. E o primeiro presidente da província, quem seria? Seria exatamente o homem que armou todo esse esquema para a gente ser separado do Pará e montar a nossa província. Foi João Batista de Figueiredo Terreira Aranha, nomeado no dia 5 de julho de 1851 e assumiu no dia 5 de setembro de 1852. Então essa é a história da província. Depois daí, então começaram as incursões para a República, começaram os movimentos. Nós tivemos aqui o Domingos de Carvalho, que começou a fundar um clube republicano, e começou então o Brasil a se incursionar para acabar com a monarquia e fundar a República. E quando foi em 1889 isso aconteceu. Então, a partir de 1889, fundada a República, o Amazonas virou Estado, como todos os outros. E aí, então, o resto dessa história as pessoas conhecem um pouco mais, porque aí depois da República já ficou mais fácil conhecer. Mas o começo do negócio todinho foi esse aí que eu disse para você, né? Ok, então é muita história para contar, né? Muita lei, muito número na cabeça para a gente ter para decorar, para os alunos aprenderem bastante isso. É importante saber a lei, o número da lei, a data, tudinho, para acompanhar a história do Amazonas, que é muito bonita. Sim, e aqui em Manaus, né, a nossa Manaus, existem ainda muitos prédios de antigamente, que hoje, aqui o Palácio é um prédio bastante antigo, né? 1912, Valdemar Schott que fez aqui, né? Na época a Áurea da Borracha, depois ele faliu, coitado, foi embora, saiu daqui quase corrido por causa da guerra da Alemanha com
o Brasil, o Brasil entrou na guerra, então isso tudo realmente vale a pena você contar. Aqui onde nós estamos é um prédio histórico que tem uma história muito bonita. Um empresário que veio para cá, deixou toda a sua família na Alemanha, veio para cá, chegou aqui, venceu, sofreu, voltou e nunca mais apareceu aqui. E é importante também a gente ensinar filhos e netos um pouco dessa história, não é mesmo? Com certeza, porque é uma história bonita, viu? Uma história bonita. Eu acredito assim, na história do Brasil, de antigamente, Manaus e São Paulo são os dois estados, Amazonas e São Paulo, são os dois estados que têm a melhor história para contar por causa da imigração. Lá São Paulo com café e o Amazonas com a borracha. Esse começo foi muito importante, porque nós éramos, num mês, a hegemonia da economia do Brasil, éramos primeiro colocados, no outro mês São Paulo com café, e vivia nessa guerra, nessa luta. Só que lá eles foram mais inteligentes, foram mais capazes do que nós, e não acabou tão cedo a hegemonia do café. Aqui, rapidamente, a hegemonia da borracha acabou, lamentavelmente. Verdade. Falta de precaução nossa, falta de atenção com o homem do interior, com as doenças tropicais que geravam na nossa região. Isso tudo foi muito predatório para nós, por isso nós tivemos esse desfalque, essa coisa um pouco mais desvantajosa do que São Paulo. Ok, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que ficou esclarecido tudo a respeito da história de Manaus de antigamente. Muito obrigada. Eu é que agradeço, né? E fico à disposição de vocês para qualquer assunto. Tá? Ok. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com muito mais para você, telespectador do Amazon Site. Nós voltamos já.